E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vocês já devem estar pensando, né? Qual é a atividade, qual é a experiência de hoje? É o seguinte, hoje eu não vou dizer o que vocês vão construir, vocês vão poder escolher. Só vou ensinar vocês a fazerem algumas pecinhas e aí poder construir o que vocês quiserem. Vocês já ouviram falar da história do Lego? O Lego ele foi construído, né, foi inventado há muito tempo atrás por um senhor marceneiro. E ele fazia brinquedos de encaixe feitos de madeira para os seus netos brincarem. Aí só depois, né, que isso foi virar o Lego que a gente conhece até hoje. Então eram brinquedos de encaixe. E é o que a gente vai fazer hoje, tá? Os materiais que vocês vão precisar é uma régua assim grande, uma caneta, de preferência que tenha uma pontinha fina, não tão fina, né, mas um pouco fina, uma tesoura, não precisa ser uma grandona dessa, pode ser menor, da ponta mais arredondada, e papelão. Aí sobre o papelão, eu tinha desse daqui, grosso, só que deu bastante trabalho para cortar. Se vocês tiverem um pouco mais fino, por exemplo, ó, de uma caixa assim, mais fininho, de repente facilita na hora de você fazer as pecinhas. Para facilitar também na hora da criação, eu acabei utilizando a própria largura da régua. Então eu coloquei a régua aqui em cima e com a caneta usando o próprio tamanho da régua, aí com a caneta você vai fazendo a marcação e aí faz o outro e assim eu fiz todos eles usando aí a própria largura da régua. E aí vem a parte difícil, né? Que você tem que acompanhar agora a linha e ir cortando com a tesoura. Aconselho, né? Igual da outra vez, essas partes de corte, pede ajuda para um adulto para que vocês não se machuquem. Então, vocês vão cortar várias tiras dessa, várias. Ó, eu já tenho aqui algumas cortadas, tá vendo? Cortei várias. O próximo passo é, de novo, usando o tamanho da régua, vocês fazerem essas marcações, olha. Então, como que eu fiz isso? Eu peguei a régua, medi a régua 2 vezes, fiz a marca e cortei. Depois que você tem uma, daí fica fácil. Por quê? Você vai usar ela agora como medida. Então você vai colocando, usa sempre a mesma até o final, para vocês manterem aí um padrão. Se acontecer de no final não conseguir fazer mais uma, eu aproveitei para colocar assim, ó, de lado e fazer uma quadradinha. Ficou uma quadradinha. Esse pedaço aqui descarta. Então você corta o pedacinho pequenininho fora. Esse daqui descarta. E aí você vai ter um quadradinho e os outros no formato de retângulo. E assim você vai fazer isso com todas. Beleza? O próximo passo é vocês daí construírem os encaixes, que é fazer, ó, eu tenho várias aqui, ó. O próximo passo é fazer esses encaixes. Aí eu fiz uma bem feitinha. As medidas aqui, para vocês fazerem os primeiros, é assim, ó. Daqui até nessa ponta, eu coloquei 2 centímetros. Então, eu medi 2 centímetros. Aqui também 2 centímetros. Do outro lado, mesma coisa. 2 centímetros e 2 centímetros. Esse daqui eu fiz ele no meio. Então, é bem no centro. E o do outro lado também. Cada risquinho desse tem 1 centímetro. Então, eu fui colocando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Na hora de cortar, você tem que cortar... Quer ver, ó, deixa eu riscar um e já vou dar uma dica agora para facilitar o trabalho, tá? Então, vocês vão colocar ele aqui em cima, o que tiver bem feitinho,
Com a caneta, que eu falei da pontinha fina, você aperta aqui, 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 aqui e aqui. Aí você tem os pontinhos. Esses pontinhos, se quiser usar a régua, dá. Se não, dá para fazer depois com a prática, com a mão mesmo. Hoje o vídeo vai ficar grande. Fica os risquinhos. Depois de um tempo que você vai fazendo, você vai perceber que dá para fazer sem a régua isso. Aqui, ó, você aperta e faz o risquinho assim, ó. Agora vem a parte da tesoura. Essa parte é chata, porque você tem que fazer um corte, mexer para o lado, fazer outro corte, para você conseguir tirar um pedacinho e o papelão encaixar, ó. Então essa parte é chata, ó. Beleza? Depois que você já fez aí você consegue com ele fazer os moldes de todos os outros. Então você vai daí cortar, né? Igual eu estava cortando aqui. Corta, tira, pedacinho, corta. Essa parte agora, que se fosse mais fino, papelão, seria bem mais fácil. Começa a doer o dedo. Vai depender, na verdade, de quantos vocês vão querer fazer, né? Eu fiz mais de 30 desses. Então, meu dedo já está doendo já. E como funciona o encaixe? Deixa eu fazer um quadradinho. Ó, o quadradinho é assim, ó. Todos eles são no meio, aproximadamente no meio, e cada corte é 1 centímetro. Cada corte é 1 centímetro. E para encaixar é assim, ó. Você vai colocar um dentro do outro. Um dentro do outro. E aí vocês vão usar a criatividade para fazer o formato, o objeto que vocês quiserem. Vou mostrar para vocês 2 objetos que eu criei. Criei um robozinho, tá meio tortinho, né? Mas vocês podem, inclusive, onde eu encontrei essa atividade, eles coloriram cada pecinha dessa pintada de uma cor. Então, algumas eram amarelas, azul, verde. Aqui eu não fiz essa parte. Então, fiz o robozinho e fiz um avião. O avião ficou melhor. Ó, um aviãozinho. Dependendo da quantidade de peça, dá para encorpar melhor o corpo dele. Mas são todas peças iguais. Usei um pouco das quadradinhas, que tem menos, né? E a maioria delas são as que são retangulares. Ó, aqui atrás, ó, tem na quadradinha. E aí é só vocês colocarem a criatividade. Beleza? A atividade de hoje é essa. Valeu, até a próxima semana.